Oi, gente! Espero que vocês estejam bem. A gente vai prosseguir agora com o conteúdo de verbos que a gente começou a ver na semana passada. Eu espero que vocês tenham olhado o vídeo que eu passei para vocês na semana passada e que tenham feito os exercícios. A aula de hoje vai se basear nos exercícios de quarta-feira, nas frases, para explicar cada um dos modos e dos tempos verbais. Então, são coisas que, bom, vocês já viram no ensino fundamental, né? Mas agora a gente vê de novo com um aprofundamento maior. São coisas que estavam no outro vídeo, mas agora a gente vai focar especificamente nessa parte dos tempos verbais. Como a gente não vai ter possibilidade de ter muitas aulas antes da prova, a gente, por enquanto, vai ver só a parte dos tempos verbais simples, não dos compostos ainda, porque eu preciso ter certeza de que vocês sabem bem esses, do que colocar um monte de conteúdo e ninguém saber muito direito e não ter tempo de explicar. Então é melhor ir com calma, a gente vai deixar boa parte de verbos para o segundo trimestre. Então, uma das coisas principais a se dizer é que o verbo é a classe de palavras que mais tem inflexões. Ele pode variar de muitas maneiras diferentes. E no substantivo, por exemplo, a gente tem de número e gênero. Então, a gente pode ter rato, ratos, rata, ratas, enfim, tem essas variações. Mas no verbo, a gente vai ter muitas variações diferentes. Então, ele vai flexionar de muitas maneiras diferentes. Então, existem as flexões de número. O que isso significa? Se é ou singular ou plural. E de pessoa, que é a primeira, a segunda, a terceira. Pessoa e número estão completamente interligadas, né? Porque a gente vai ter a primeira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural, segunda do singular, segunda do plural. Isso vai determinar muita coisa. A gente tem os tempos, aqui aparece no básico, né? Presente, pretérito e futuro, mas existem mais de um tipo de cada um, conforme a gente vai ver. E os três modos, indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, o modo e o tempo também estão bem juntos, né? Então, a gente vai ter os tempos no modo indicativo, os tempos do modo subjuntivo. E por último, a gente tem as flexões da voz. Então, pode ter a voz ativa, passiva ou reflexiva. Isso é algo que é muito importante e a gente vai ver completamente depois. É algo que vai ficar para um outro momento. Mas então, agora, só uma pincelada dessa parte aqui de número e pessoa. A gente não vai focar nisso, porque o principal mesmo é saber o modo como os tempos e os modos se relacionam. A conjugação vai ser diferente para cada uma dessas pessoas. Então, a gente tem as três pessoas do singular, as três pessoas do plural, e aí o verbo ele vai variar para cada uma delas. Isso é uma característica da língua portuguesa. E línguas que vêm do latim, na verdade, elas têm essa característica. Claro, em cada uma muda um pouco, mas essa característica de variar muito. Então, a gente vai ter muitas flexões. O verbo falar, em cada uma das pessoas, ele vai ser um pouquinho diferente. Isso é diferente de uma língua como o inglês, por exemplo. Em inglês, se a gente for ver num caso desses, em que eu estou usando o presente, ele só vai ter duas variações. Então, tem, por exemplo, tá falando em jogar, aí tem o play. Só existe o play e o plays, no caso do presente. Então, boa parte das pessoas, o verbo se mantém o mesmo. Ele não vai ter diferentes flexões, mas o português é uma língua que tem muitas, então em cada pessoa vai ser um pouco diferente, vai ter uma letra a mais, uma desinência, como a gente chama, a mais. Mas o importante que a gente vai ver agora são os modos e os tempos. Cada modo ele vai expressar um determinado tipo de ideias, uma maneira diferente de falar sobre os acontecimentos. Então, o indicativo
ele vai ser um modo que vai denotar certeza. Então, ele vai ser algo que vai ser dito de uma forma um pouco mais certa. Mesmo que aquilo ali não tenha acontecido, não vá acontecer, não quer dizer que tudo que o indicativo diz seja verdade, mas é que a forma como as frases são ditas, elas não se apresentam como uma dúvida. Então, eu digo, eu falei com ele, isso é uma certeza. Eu falarei com ele também. Eu falaria com ele, pode parecer algo um pouco mais incerto, mas também tem esse caráter de certeza. É diferente do subjuntivo, que vai ter uma noção mais de incerteza, de dúvida, de vontade de que algo aconteça, de desejo, enfim, mas que não tem essa carga certa que o indicativo tem. Então, o subjuntivo vai ser se eu fizesse, que eu faça, quando eu fizer. Ele não tem a mesma força, assim, de dizer é isso. Ele é o talvez isso, tomara que isso, mas de repente, se isso tivesse acontecido, então ele tem uma outra maneira de denotar as ações e aquilo que acontece. E o imperativo é muito fácil de reconhecer, ele vai se referir a ordens, conselhos, pedidos, vai ser o faça isso, me traz isso, veja isso, vai ser a linguagem das propagandas, vai ser a linguagem das receitas, dos manuais, tudo isso vai estar no imperativo, né? Vai estar nesse modo que denota ordens, conselhos. E esses modos eles vão ter os tempos. Então, começando no indicativo, os tempos vai ser o presente. Alguns deles, pelo menos, são algumas frases que estavam no exercício de vocês. Então é bom já dar uma olhadinha. Mas, então, o presente, ele vai expressar alguma coisa que está acontecendo agora, ou que vai ser uma ação habitual. Então, eu corro 3 vezes por semana, ou só se fizesse, eu corro, eu faço exercício, é uma ação habitual, não quer dizer que está fazendo naquele momento, mas que é algo que é feito bastante. Ou então, falar sobre uma característica, eu sou assim, tá no presente. Ou uma verdade, um fato, cachorros vivem menos que seus donos. Então, é um fato sobre o mundo que está sendo apresentado pelo presente. Não teria por que ser apresentado pelo passado, dizer, cachorros viviam menos que seus donos. Significa que agora eles vivem mais ou a mesma quantidade. Então, para dizer sobre algo que é um fato, a gente usa o presente para todas essas questões. O pretérito perfeito, ele vai tratar de uma ação que foi completamente concluída no passado, de um fato isolado. Por que eu digo um fato isolado? Não é algo que acontecia com frequência. Então, claro, é algo que podia acontecer com frequência, mas no modo como aparece na frase, quando a gente diz João passou na prova por pouco, tá falando de uma prova específica que ele passou por pouco. Então, é uma ação que foi completamente concluída, tá? Passou, não passou, enfim, aquela ação ficou lá no passado. E é um fato isolado. É diferente de se eu dissesse, por exemplo, João passava nas provas por pouco. Aí não é um fato isolado, daí é uma coisa que acontecia com alguma frequência. Então essa vai ser a diferença entre o pretérito perfeito e imperfeito, que a gente vai ver a seguir. O pretérito perfeito, ele vai ser essa ação completamente concluída. É isso, é esse fato isolado. E então, por exemplo, ele chutou a bola direto na vizinha que passava. É uma ação completamente concluída, tá? Ele já fez isso, já chutou a bola, não é uma coisa que continua acontecendo. E é um fato isolado. Claro, ele podia fazer isso mais vezes, mas nessa frase, a gente não tá dizendo ele chutava a bola direto na vizinha. Foi uma vez, ele chutou aquela vez. E aí é diferente, por exemplo, ali no passava. Passava, que tá aquele verbo ali, ele tá no pretérito imperfeito. E o que ele indica? Então, por exemplo, ali, na vizinha que passava, a vizinha tá passando e daí ele chuta a bola. Atrapalha o passar da vizinha e aí não é uma ação completamente concluída.
É a grande diferença. O chutar é concluído. O passar da vizinha é algo que é interrompido pela bola que vem vindo. E aí isso já abre um gancho para o pretérito imperfeito. Então, o pretérito imperfeito, ele vai ter essa característica. Ele pode ser uma dessas coisas. Então, ele pode ser essa ação habitual no passado. Então, na infância, nós adorávamos qualquer brincadeira. O adorávamos é esse pretérito imperfeito. O pretérito perfeito seria adorei. Ah, eu adorei isso. Pronto, adorei aquela vez. Mas eu adorava isso já é algo que se repetia, era uma constante na minha vida um tempo atrás. Eu adorava chocolate, ou eu adorei aquele chocolate. Essa é a diferença entre o pretérito imperfeito e o perfeito. E o imperfeito, inclusive, a palavra imperfeito vem de algo que não é algo completamente acabado. Ah, acabou, perfeitinho. É algo que continuou, não tem um tempo exato. Então, se a gente diz, ele chutou a bola, tá, tem uma linha e daí aquela ação aconteceu ali. Ponto, ele chutou. Mas o ele chutava tem uma linha do tempo e essa ação de chutava não sabe quando ela começa e quando ela termina. Ela tá em algum momento ali. Ela tá imperfeita. A gente não tem exatamente uma temporalidade específica. E daí outra questão é a ação que vinha acontecendo quando outra ocorreu. Então, é esse caso da vizinha que passava, algo que tá acontecendo, mas foi interrompido. Mas pode ser, eu dormia quando meu vizinho me chamou. O dormia tem essa característica do pretérito perfeito, é algo que vinha acontecendo. Não se sabe acontecendo. Há quanto tempo? Eu dormia quando o vizinho me chamou. Ponto. Foi interrompido por uma outra ação e uma ação específica, com início, meio e fim. Chamou. O chamou é o pretérito perfeito. Geralmente o pretérito imperfeito e o pretérito perfeito eles vão estar nessa relação. Algo específico ali, pontual, que é o perfeito, e algo que se estende, que é o imperfeito. E além desses dois pretéritos, a gente vai ter também o pretérito mais que perfeito. Aí o pretérito mais que perfeito vai ser alguma coisa que aconteceu no passado. Algo que aconteceu no passado seria algo perfeito, nesse sentido, pretérito perfeito, chegou. Mas é mais passado ainda, por isso que é mais que perfeito, é um passado antes do passado. Então, é um fato ocorrido no passado anterior a algum fato. Então, quando ela chegou, pretérito perfeito, eu já limpara toda a casa. Esse pretérito é um que a gente não usa na nossa fala. Não acontece, assim, não é algo que caiu completamente em desuso, mas na literatura a gente ainda vê bastante, em textos formais, é algo que ainda é bastante usado na escrita formal, na escrita, né? É diferente do vós. O vós é um tipo de conjugação que caiu completamente, ninguém mais usa o vós, nem falado, nem por escrito, muito raro. O pretérito mais que perfeito no geral, ele tá nesse processo de sumir, mas na escrita ele ainda é bem usado, não causa muitos problemas. E ele é útil, assim, ele tem uma razão de ser para poder expressar isso. Quando ela chegou, eu já limpara toda a casa. Então, é algo que já tinha sido feito. Claro que na fala, e até na escrita um pouco, a gente substitui isso por já tinha limpado. Isso a gente vai ver quando a gente for ver as fórmulas compostas. O já tinha limpado é a mesma coisa que o limpara. Exatamente a mesma coisa. Mas no caso simples, vai ser o limpara. Pode soar estranho, mas é assim que é. E ali na segunda frase é a mesma coisa. Dias antes, ela lhe dissera que estava grávida. Aqui não tem um outro verbo para dizer, esse é antes daquele, mas dá a entender que é dias antes de alguma coisa. Dias antes disso aqui acontecer, ela lhe dissera que estava grávida. A mesma coisa que se a gente substituísse por ela tinha lhe dito. Dá pra fazer essa substituição e daí já dá pra saber na hora. E a gente tem dois futuros também. Então, existe o futuro do presente, que vai se referir a um fato futuro, a algo que pode vir a acontecer, que
na fala da pessoa é algo mais certo, assim, provável, então terás a pessoa amada em 3 dias. Não tem muito espaço para dúvida. Tu não sabe se é aquilo ali mesmo, mas ele fala com uma certa certeza. Ou quando eu tiver dinheiro, viajaremos. Então, tudo isso são exemplos do futuro. Então, esse viajarei, farei. Que a gente, na fala, também tem o costume de substituir por vou viajar, vou ter, você vai ter. É a mesma coisa também, mas nesse caso é o terás, viajarás. E também pode expressar incerteza sobre um fato atual. Então, onde estará ele agora? O que será de mim? Então, tudo isso também é o futuro do presente, mas aí sendo usado com uma forma de incerteza. E existe o futuro do pretérito, que ele vai se relacionar mais com situações hipotéticas ou com fatos que precisariam de outros para ocorrer, precisariam de alguma outra coisa, por isso que é hipotético, né? Então, o que você faria com R$ 1 milhão? Se todos ficassem em casa, haveria menos morte. Então, é aquilo que poderia acontecer, mas dependeria de uma determinada quantidade de coisas de uma determinada condição. Então não é algo certo como o futuro do presente, mas ele depende de alguma outra coisa. Então haveria, faria, cantaria, iria, se eu pudesse, iria dançar, se eu soubesse disso, teria feito, enfim. Tudo isso é um exemplo do futuro do pretérito. E aí a gente entra no modo subjuntivo, que é aquilo que não denota certeza, que tem mais a ver com dúvida, que a própria frase ela já demonstra essa dúvida. Então, quando vocês forem ver as orações, vocês vão ver que tem as orações principais e tem as subordinadas. E as subjuntivas, elas geralmente vão ser subordinadas às principais. Elas estão ali com um sentido que não é completo por elas mesmas. Mas então, o presente, por exemplo, ele vai. O presente subjuntivo ele expressa principalmente fatos que não são certos sobre o presente, necessidades, desejos, vontades, esperanças, mas nada que esteja confirmado. Então, é necessário que as pessoas fiquem em casa. Então, aqui esse vai ser o presente subjuntivo. Desejo que você tenha muita saúde, então, do verbo ter também. Geralmente vai ter esse que antes, o tomara que você vá embora. Enfim, tudo isso, quando é alguma coisa que alguma coisa, é muito comum que seja o presente do subjuntivo. Nunca é uma certeza, geralmente é um desejo de que algo aconteça, uma necessidade, enfim. O pretérito imperfeito, ele tem a ver com algo bem incerto e improvável também de acontecer, muitas vezes, alguma coisa que podia ter acontecido. Então, se todos ficassem em casa, haveria menos morte. Então, algum fato assim, se eu soubesse, algo que é quase um arrependimento em alguns casos, mas tem isso. O pretérito imperfeito, ele vai estar muito relacionado com o futuro do pretérito, do indicativo. Então, ele tem isso, se isso acontecesse, tal coisa aconteceria. Então, eles estão sempre nessa relação, né? Então, se fosse isso, seria isso. Ele ajuda, né, a criar essas situações hipotéticas. E tem o futuro do subjuntivo, que é algo que deixa na possibilidade, né? A possibilidade de alguma coisa acontecer, caso aconteça outra. Então, quando eu tiver dinheiro, viajaremos. Então, esse futuro do subjuntivo não é um futuro certo como o do indicativo. Viajaremos é uma palavra certa, tá? É isso aí. Mas aí o subjuntivo coloca quando eu tiver dinheiro, o dia que isso acontecer. Já é uma possibilidade que a gente não sabe quando. Então, quando ele chegar, iniciaremos a aula. Então, ele coloca esse futuro, né? Esse futuro do indicativo, iniciaremos, ali no limbo, na espera de quando ele chegar. O
futuro do subjuntivo, coitado, ele não dá certeza nenhuma, na verdade, de que alguma coisa vai acontecer. Se ele chegar, poderia ser também, não precisa ser quando, poderia ser se, mas nesse sentido. Uma das características desse futuro do subjuntivo é que ele vai, em muitos casos, ele vai ser igual ao infinitivo. Então, por exemplo, ali o chegar do verbo chegar, tá? A mesma coisa. Quando eu amar de novo. O amar é do verbo amar, esse tipo de coisa. Mas isso causa muita confusão e muitos erros em casos, por exemplo, o tiver. Porque o tiver já é algo diferente. Não é a mesma coisa que o verbo ter. Então tem o infinitivo ter, mas quando a gente usa no futuro, a gente diz quando eu tiver. O que que acontece? Muita gente diz, quando eu ter dinheiro. Algo assim. Então tem muitos verbos que sofrem com isso, da gente falar como é no infinitivo quando o futuro do subjuntivo ele é diferente, ele é outra coisa. Então é algo que sempre tem que cuidar. E por último, o imperativo. Então, no imperativo, ele vai ter isso de indicar uma ordem, pedido, conselho, enfim. Ele não vai ser dividido em tempos, porque isso não faria sentido. O imperativo é uma coisa que está acontecendo aqui e agora. Eu tô pedindo isso aqui e agora. Não tem como eu pedir alguma coisa no passado ou pedir no futuro. Eu posso pedir para que aconteça no futuro, mas não tem como eu estar usando esse verbo no próprio tempo futuro, se é que isso faz sentido. Isso é um paradoxo, na verdade. O imperativo só tem como existir no presente, porque é no presente que a gente pede alguma coisa para alguém. Então, por isso a gente não divide em tempo. A divisão que existe é entre imperativo afirmativo e imperativo negativo, que é o sim ou não, né? Então, fale mais baixo, não fale mais baixo. Negativo. Não coce os olhos ou o nariz. Então, imperativo negativo. É muito simples, né? O imperativo não tem muito erro, mas ele vai ter essa estrutura do se dirigir à pessoa, né? Ele vai estar sempre dirigido ao interlocutor. Bom, gente, então é isso. Na verdade, isso é algo basiquíssimo sobre o verbo, mas é pra gente ir vendo aos poucos mesmo, pra eu ir vendo como é que vocês estão. E aí, no segundo trimestre, a gente pega mais pesado nisso. Então, enfim. Se cuidem, fiquem em casa ainda. Tem muita gente por aí saindo já, achando que tá livre, mas vocês não estão livres, a coisa tá bem feia, então fiquem em casa e fiquem bem.